Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui com mais uma aula e nessa aula a gente vai abordar um pouquinho sobre as operações com os números inteiros e a gente vai falar sobre adição e subtração. Vamos lá? Nós vamos começar falando da adição com números inteiros. Adicionar significa somar, juntar, acrescentar, ganhar. Então, todas as vezes que a gente for resolver uma expressão, a gente vai estar relembrando dessas palavras porque elas vão facilitar na hora de encontrar os resultados. No caso de uma adição, a gente sempre pode estar associando com algo que eu tenho, com algo que eu ganho. No caso de uma subtração, eu posso então estar associando com algo que eu estou perdendo ou com uma dívida, por exemplo. Nessa primeira expressão aqui, ó, eu tenho mais 6 e mais 3. Bom, eu posso interpretar como eu tenho 6 e ganho 3. Então, se você tem 6 e ganha 3, você vai ficar com 9. Então, você vai ficar com R$ 9 ou 9 positivo. Aqui eu tenho menos 5 mais 7. Bom, eu posso pensar que menos 5 é uma dívida que eu tenho. Então, eu estou devendo 5, mas eu tenho 7. Se você tem uma dívida de 5, mas você tem R$ 7 para pagar, você vai pagar a sua dívida e vai ficar com R$ 2. Ou você vai ficar com 2 positivo, tá? Aqui você tem uma dívida de 8 e você ganha 2. Bom, se você está devendo 8 e ganha 2, você vai ficar, então, vai pagar uma parte da sua dívida, mas vai continuar devendo 6, né? Então, você vai ficar com 6 negativo, tá? Neste caso aqui, ó, eu tenho menos 7 mais 7. Observem que esses dois números é o que a gente chama de números opostos, tá? Então, imagine que você está devendo R$ 7, mas você tem 7. Uai, se você deve 7 e ganha 7, você vai ficar com 0. E todas as vezes que a gente somar números opostos, o resultado vai ser 0. Tudo bem? Pode acontecer de algumas expressões aparecerem com parênteses. Nesse caso, a gente vai proceder da mesma forma que a gente fez anteriormente. O que a gente tem que fazer é retirar esses parênteses antes de fazer o cálculo. Aqui eu tenho mais 5 mais 12. Os números que estão entre parênteses são números positivos, ok? Então, esse sinal que antecede o número é o sinal do número de positivo ou negativo. Aqui, esse sinal que está aqui no meio, gente, ele que é a operação de adição. Então, eu estou juntando dois números positivos. Como que a gente vai fazer isso aqui? Da mesma forma anterior. Eu tenho 5 e tenho 12. Então, eu tenho 5 e ganho 12. É a mesma coisa que eu resolver mais 5 mais 12. Vai dar mais 17. Aqui, menos 13 mais 4. Você tem uma dívida de 13 e você ganha 4. Você vai juntar com algo que você ganhou. Se você está devendo 13 e ganha 4, então é a mesma coisa que você resolver menos 13 mais 4. Quem deve 13 e ganha 4, ou tem 4, vai pagar uma parte da dívida, mas vai continuar devendo, no caso, 9. Então, vai ficar com 9 negativo. Vamos ver o caso agora de uma expressão que possui um pouco mais de termos. Então, aqui eu tenho 12. Repare que o número não tem sinal na frente dele. Então, nesse caso, ele é um número positivo. Então, eu vou primeiro eliminar os parênteses, sempre fazendo essa associação. Se você tem 12 e tem uma dívida de 4, ou perde 4, então é a mesma coisa que você fazer mais 12 menos 4. E ganha 9, então você vai ficar com mais 9. E perde 15, então você tem que tirar 15, certo? Depois de eliminar os parênteses, eu vou juntar todos os positivos, juntar todos os negativos e vou diminuir o resultado um do outro. Então, aqui eu vou fazer mais 12 com mais 9. Se eu juntar os dois positivos, eu vou ter mais 21. E agora eu vou juntar os dois negativos. Menos 4 eu vou juntar com menos 15. Então, vai dar menos 19.
21 menos 19 vai dar 2. Ou mais 2. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da subtração com números inteiros. E aqui, pessoal, prestem bastante atenção que é onde as pessoas costumam errar com mais facilidade. Subtrair, gente, significa diminuir, tirar, retirar, perder ou ter uma dívida, certo? Então, a gente sempre vai estar relacionando essas palavras na hora de resolver as expressões de subtração. Aqui eu tenho 7 menos 2, né? A gente sabe que é 5. Ou ainda eu posso pensar que esse 7 aqui ele é um número positivo, né? Como ele não tem sinal. Então, eu tenho mais 7 menos 2 é mais 5. Agora aqui, gente, menos 3 e menos 5. Imagine que você tem uma dívida de 3 e uma dívida de 5. Deve 3, deve 5. Quem deve 3 e deve 5 vai ficar devendo 8. Tudo bem? Aqui, você tem 2 e uma dívida de 8, tá? Vai continuar devendo 6. Aqui, mais 9 menos 7. Você ganha 9 e perde 7. Fica com 2 positivo. Bom, como é que a gente vai resolver expressões em que eu tenho parênteses? Primeiramente, nós vamos eliminá-los. E aqui, lembrando, gente, olha só, eu tenho menos 7, menos 4. Esse sinal de menos aqui, que acompanha os números, é o sinal do número, né? E esse sinal que está aqui no meio, que é a minha operação. Então, aqui eu posso pensar o seguinte, eu devo 7, mas eu vou tirar uma dívida de 4. Gente, se você vai tirar uma dívida é bom? Pense aí. É bom, né? Então, tirar algo negativo é bom. Então, menos 4, eu posso escrever da seguinte forma. Eu devo 7, mas como eu vou tirar uma dívida de 4, eu vou ficar com uma coisa boa, vou ficar com mais 4, tá? Então, menos 7, eu devo 7 e tenho 4, então eu vou ficar com menos 3. Agora, neste outro exemplo, eu tenho uma dívida de 3, mas agora eu vou tirar uma coisa positiva, né? Um número positivo. Gente, pensa comigo, se eu vou tirar uma coisa que eu ganho, né? Se eu vou tirar algo positivo, isso é bom ou ruim? Né? Se você vai tirar algo bom, isso é ruim, tá? Então, se eu tenho uma dívida de 3, eu tô devendo 3 e eu ainda tiro uma coisa boa, então eu vou ficar com menos 8, tá? Então, aqui vai ficar menos 3, eu devo 3 e devo 8. Então, eu vou ficar aqui devendo 11. Outra forma de resolver a subtração com inteiros é pensar no número oposto. Então, todas as vezes que eu tirar o sinal de menos, eu vou pensar no oposto do número que está aparecendo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho aqui menos 3, eu quero o oposto de mais 8. Qual é o oposto de mais 8? É menos 8. Então, se a gente pensar sempre no oposto, às vezes vai facilitar a nossa conta. Igual aqui, ó, menos 4. Qual é o oposto de menos 4? Mais 4. Tá? Então, todas as vezes que eu vier com o sinal de uma subtração, eu posso pensar no oposto. Então, olha só como a gente vai utilizar essa estratégia para resolver essa expressão maior. Então, o 5, o oposto de mais 2 é menos 2, ok? Qual é o oposto de menos 6? O oposto de menos 6 é mais 6. Qual é o oposto de mais 8? O oposto de mais 8 é menos 8. Qual é o oposto de menos 4? É mais 4. Agora, a gente pode juntar todos os números positivos, os negativos e diminuir os resultados. O 5 ele é um número positivo, então eu vou juntar mais 5 com mais 6 e mais 4.
Então, aqui eu vou ter 15. Ok? Agora, eu vou juntar o menos 2 com menos 8, vai dar menos 10. Então, se você tem 15, mas deve 10, você vai ficar com 5. Utilizando essa estratégia de calcular o oposto, a gente facilita na hora de resolver as expressões. A gente vai parar por aqui. Espero que vocês gostem e até a próxima!